muito comum pregadores fazerem assim, lerem um versículo, fecha a Bíblia, sai de trás do púlpito e dizer assim: agora Deus vai falar. Normalmente Deus vai se calar quando a Bíblia é fechada. Deus fala quando a Bíblia é aberta, e ela precisa estar aberta diante dos nossos olhos e ser aberta no nosso coração também. A Bíblia, irmãos, é a vontade de Deus. Aqui está a nossa regra de fé e prática. Quando nós estamos envolvidos com a Bíblia Sagrada, nós estamos envolvidos com o próprio Deus. É muito comum as pessoas falarem assim: eu quero Jesus, eu não quero doutrina. Bom, está dizendo, quem não quer doutrina, quem não quer Jesus. Porque Jesus é a manifestação da doutrina de Deus. Jesus é a palavra de Deus revelada aos homens. Não existe servir Jesus sem você entender a doutrina da palavra. Então, amados, conhecer as Escrituras é essencial para o nosso crescimento. Conhecer as Escrituras é a chave para a nossa vida. Nossa vida, irmãos, precisa ser pautada na Bíblia Sagrada. Nossa vida precisa ser pautada nas Escrituras. E uma das formas mais interessantes e mais corretas e mais importantes de nós ministrarmos a Bíblia é através da mensagem expositiva. Em que consiste a mensagem expositiva? Ler o texto sagrado, explicar o texto sagrado e aplicar o texto sagrado no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Essa é a diferença de mensagem expositiva para apenas uma explanação bíblica. Explanação bíblica não tem aplicação. Você pode explanar a Bíblia, ou seja, ler e explicar o que o texto diz, mas não tem aplicação. Pregação expositiva tem que ter aplicação. O texto bíblico tem que se aplicar à nossa vida, tem que se aplicar ao que nós vivemos hoje em Cristo Jesus. Então, o texto sagrado, irmãos, a Bíblia Sagrada é chave para o nosso crescimento espiritual. Sem a Bíblia Sagrada, irmãos, nós não vamos crescer da forma como Deus quer que a gente cresça. Deus resolveu, irmãos, dar a sua palavra para nós. Deus resolveu dar o seu conhecimento para nós. E aqui está a verdade que liberta. Bem, irmãos, eu acho que faz tempo que a gente não faz isso. Seria bom a gente fazer. Olha para a sua Bíblia e fala comigo: essa palavra é o próprio Deus falando comigo. Diga: a Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos abrir na segunda epístola de João. João teve 3 epístolas escritas e um evangelho. O evangelho de João, que nós vemos, ele é um evangelho que conta relatos e aplica a coisas espetaculares sobre a vida de Jesus. O evangelho de João, é o evangelho de João, que é um dos evangelhos mais lidos no mundo. O evangelho de João tem o versículo mais lido e mais falado no mundo, que é João 3,16. O evangelho de João tem 21 capítulos. E o mesmo João que escreveu Apocalipse é o João que escreveu 3 cartas: 1 João, 2 João e 3 João. Estão no finalzinho da sua Bíblia. As 2 primeiras cartas, irmãos, são um pouco parecidas, falam sobre o amor de Deus, sendo que a primeira é mais completa, mais intensa. Não completa, como se a segunda tivesse faltando, não está faltando nada na segunda, mas apenas que na primeira ele dá um esclarecimento maior sobre os problemas que estavam acontecendo para aquela igreja que ele estava direcionando essa carta. Ele tem a segunda carta, que é um aviso novamente para as pessoas não ficarem envolvidas com doutrinas falsas e para permanecerem em amor. E dá a terceira carta como se fosse uma carta apenas de apresentação pessoal. Ele apresentando uma pessoa para a igreja, lá em 3 João, e dando alguns alertas e assim por diante. Então hoje nós estamos em 2 João. Há quem diga, irmãos, que primeiro o João escreveu o 3 João, depois ele escreveu o 2 João junto com o 1 João. Então não tem essa sequência de primeiro temos que estudar 1 João, não. Teólogos concordam que ele tem escrito primeiro 3 João e 2 João, e depois ele escreve junto com 2 João e 1 João. Nós estamos hoje em 2 João, quero ler com vocês. Hoje você vai sair daqui dizendo assim: eu li o livro todo da Bíblia. Ô glória! Aqueles que nunca leram o livro todo da Bíblia vão dizer: hoje eu li o livro todo da Bíblia, completamente. Nós lemos 3 João, hoje nós vamos ler 2 João completamente. Todos estão comigo? Então abre a sua Bíblia em 2 João, carta do apóstolo João,
à igreja, que começa assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Versículo 5: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Versículo 7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não conhecem, não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10: se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas obras erradas. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã te saúdam. Bom, o que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo que João está enviando essa carta para alertar essa igreja de que havia algumas doutrinas que estavam rondando a igreja, e essas doutrinas diziam que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. O nome dessa doutrina, que diz que Jesus não veio em carne, que ele aparentemente veio em carne, que ele aparentemente morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, significa docetismo. Doce do grego é parecer, doquel do grego, parece uma coisa, mas não é. Então essa doutrina, ela dizia o seguinte: Jesus veio, é verdade, um grande profeta, mas nada mais que isso. Jesus veio, é verdade, um grande profeta, um grande homem, mas nada mais que isso. E essa história de que ele morreu por nós não é verdade. E essa doutrina começou a se espalhar na igreja, falsos ensinamentos, falsa doutrina, e começou a ter problemas, a ponto de os apóstolos reconhecerem que quem ensina isso é falso profeta, quem ensina isso, na verdade, é chamado de anticristo. Esse é o objetivo de anticristo: tirar a divindade de Jesus, dizer que Jesus não veio em carne. Satanás, nos últimos dias, ele vai dizer, não só nos últimos dias, mas sempre, que Jesus Cristo não é o próprio Deus, que ele não é divino, que ele não veio em carne e que não morreu pelos nossos pecados. Você pode olhar assim e falar: mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Se Jesus Cristo não é Deus, ele não é divino. Se Jesus Cristo não veio em carne, ele não morreu por nós. Se Jesus Cristo não morreu pelos nossos pecados de fato, foi só uma aparência. Toda a nossa história é uma conversa. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. O Evangelho está centrado na morte e ressurreição de Jesus. Tudo diz respeito à morte e ressurreição de Jesus. Deus morreu por nós, igreja. Jesus morreu por nós, irmãos, e ressuscitou para a nossa justificação. Ele tanto morre pelos nossos pecados, quanto ele ressuscita para a nossa justificação. Essa doutrina é falsa, está sendo implantada no meio da igreja, e os apóstolos vêm e corrigem. Eles dizem assim: isso é mentira, rompam com essa doutrina. A doutrina verdadeira é que Jesus de fato veio, ele é Deus, ele é homem, ele morreu por nós, sim, ele foi à cruz do Calvário, sim, derramou todo o seu sangue, sim, ressuscitou por nós, sim. Esta é a verdade. Os nossos pecados foram apagados, sim. São princípios, irmãos,
verdadeiros que não podem ser esquecidos, e ninguém pode brincar com isso. Se brincar com alguma coisa a respeito dessa redenção, nós vamos ter problemas sérios. Então, os apóstolos estão atentos, e João estava atento, ele escreve essas cartas, essas duas primeiras cartas, para dizer: realmente Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é o próprio Deus. E aqui é um mistério: Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus agora está sentado à direita de Deus o Pai, 100% homem e 100% Deus. Só que é um homem sem pecado, e é um Deus todo-poderoso. Aleluia. E ele fala, irmãos, sobre essa importância, essa importante doutrina, e também está rebatendo, combatendo os gnósticos. Quem são os gnósticos? Uma filosofia errada de ensino, que dizia que a salvação vem mediante grandes revelações esotéricas. É o envolvimento do esoterismo. Aqueles que gostam de sair de casa vendo o seu mapa astral são os envolvidos com o esoterismo, são os envolvidos com o gnosticismo, e precisa ter uma grande aparição externa, uma grande manifestação do conhecimento oculto. Aí entra a maçonaria também, está envolvido nesse conhecimento oculto, que não é correto, que não está de acordo com a vontade de Deus. Maçonaria não é apenas um clubinho de pessoas que se reúnem para ter comunhão, como Rotary Club, ou como qualquer outra coisa, ou como um final de semana que você vai e tem uma churrasco com amigos. Não, é fundamentada em coisas ocultas e não agradam a Deus. Aquilo que está aqui é oculto, irmãos, e que é foco de culto a Deus, de culto a seja o que for, não agrada a Deus. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura. O Evangelho é a verdade. Muito cuidado, igreja, com o ocultismo. Muito cuidado com esse negócio: eu vou nesse evento, mas ninguém pode saber o que vai ter lá. Muito cuidado com isso. Pessoas chegam aqui em mim e dizem assim: pastor, eu quero ir para tal evento, mas eu não posso dizer o que vai ter lá. Ninguém pode dizer, que é tudo escondido. Pronto, saiba que não vai ter minha aprovação, porque isso não é bom. Ir para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer. Então está tudo assim, escondido. A gente não pode revelar. Se revelar, quebra a surpresa. Pronto, bom lugar para você não ir. Muito cuidado com coisas ocultas. Tem entrado nas igrejas, tem tirado a atenção de muita gente. Esoterismo, gnosticismo. O Brasil é um país muito místico. Aqui no Brasil, muita coisa mística reproduz, floresce. Tanto no Brasil quanto na América Central e na América do Sul, se gosta muito de esoterismo, se valoriza muito o ocultismo, se gosta muito dessa coisa. Aqui você não pode saber o que é, só se você participar dos grupos. Aí você vai aos poucos galgando e descobrindo a verdade. Não, irmãos, Jesus Cristo tinha um hábito, ele disse: o que eu falo para vocês em oculto vai ser dito dos telhados. Vai ser dito dos telhados. Lá em cima dos telhados, todo mundo vai saber. Tanto que perseguiram Jesus. Jesus disse: por qual motivo vocês querem me matar? Eu estava nas praças pregando e nas ruas. O que foi que eu falei de errado e o que foi que eu fiz de errado? Tudo o que eu falei é como se fosse no dia de hoje. Está gravado na internet, é só você acessar o meu site no YouTube. Era como se Jesus tivesse dito isso. Tudo que eu falei está no YouTube, todo mundo viu. Por qual erro vocês querem me matar? Então esse ocultismo estava rodeando a igreja, irmãos, e continua rodeando a igreja. Continua o misticismo rodeando a igreja. Continua essa história de pegue um copo com água e beba. Pronto, agora todos os seus pecados foram perdoados e você vai ser curado. Isso é ocultismo. Pega sal grosso, coloca na porta da sua casa. Ocultismo. Pega a arca da aliança do Velho Testamento, um protótipo, coloca perto, vai ser abençoada a sua casa. É ocultismo. Ocultismo, misticismo, isso não faz bem à fé. Isso te faz ficar apoiado em coisas que você pode tocar. E nossa fé não pode estar apoiada em coisas que nós podemos tocar. Nossa fé está apoiada em Deus.
espiritualmente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Deus não pode ser comparado a homens. Não é. Em Deuteronômio diz: não faça imagens de homens como sendo Deus. É reprovado. Eu vou fazer aqui uma imagem, uma estátua. Ó, isso aqui é Deus. Não, não é assim. Quando Moisés vai ver a glória de Deus, o Senhor passa por Moisés de costas. E o Senhor diz: olhe quando eu passar, e você me verá pelas costas. Porque ninguém poderia ver a face do Senhor. Ocultismo, muito cuidado com essas coisas, irmãos. Estava rondando a igreja. Gnosticismo. Os gnósticos não fecham a verdade com nada, não trabalham com soberania, e nem trabalham com coisas firmadas. Tudo é relativo, e o conhecimento é mediante coisas ocultas. Esse é o contexto dessa igreja. Ela está atacada por essas doutrinas falsas. Vocês estão entendendo? Aí o apóstolo chega com a palavra. O que o apóstolo João escreve para combater isso? O que o apóstolo João escreve para orientar a igreja? Vamos lá? Primeiro ele diz: olha, eu sou o presbítero. O presbítero aqui é João. A senhora é eleita e aos seus filhos. Senhora aqui, tem gente que diz: ah, é uma mulher. Não, irmãos, é a igreja que é chamada de noiva de Cristo. E no Velho Testamento é chamada de esposa de Deus. Então a senhora aqui é uma igreja local. A carta está sendo enviada para uma igreja local e os membros da igreja local. A quem eu amo na verdade. Observe a palavra verdade e amor conectadas. Olha só: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Amo na verdade, quem conhece a verdade ama na verdade. Quem ama vocês são pessoas que conhecem a verdade. Estão entendendo? Amor sem verdade é falsidade. Falsidade vai gerar gente aquela do vaso, insincera. Amor sem verdade. Verdade sem amor é grosseria, estupidez. Sempre a verdade está associada com amor. Nunca a verdade pode estar fora com amor. A verdade e o amor andam juntas. O tempo todo eu amo vocês na verdade. E quem ama a verdade ama vocês. Porque, irmãos, porque nem pode ser muito duro e também nem pode ser muito mole. Precisa estar no equilíbrio de Cristo. É um amor que ama, amém, e que corrige. Glória a Deus. Que ama, mas ama dentro dos parâmetros de Deus que dizem respeito à verdade. Está escrevendo para pessoas, irmãos, que amam a verdade. Quem ama a verdade aqui? Seu amor à verdade será provado. Versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Novamente, por causa da verdade. Olha o versículo 3: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em e amor. Ele está sendo, parece tão repetitivo, né? É porque tem propósito por trás. Ele está sendo repetitivo porque é necessário. Se faz necessário falar que a verdade está conectada com o amor e o amor está conectado com a verdade. Por isso que ele insiste em falar verdade e amor, amor e verdade. E é interessante, irmãos, que nenhum lugar na Bíblia diz que da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Não tem essa expressão na Bíblia. Jesus é Filho de Deus, todos sabem, a Bíblia fala sobre isso. Agora, falar Jesus Cristo, Filho do Pai, não tem isso, nem o apóstolo Paulo escreve isso. Mas todos nós sabemos, Jesus é o Filho de Deus mesmo, ele mesmo disse. Mas é interessante, irmãos, qual é o problema da doutrina aqui? O problema doutrinário é que Jesus não é Filho de Deus. O problema doutrinário é que Jesus não é igual a Deus, porque quem é Filho de Deus é igual a Deus, na sua essência. O problema doutrinário é que Jesus não veio em carne. Então na introdução ele está dizendo, é Jesus mesmo. E lembre que Jesus é Filho do Pai.
Ele já está corrigindo, mostrando a verdade na introdução da carta, tem um propósito. Graça, misericórdia e paz. Normalmente a igreja se saudava com graça e paz. Graça e paz no início das cartas, graça e paz no final das cartas, é muito comum. Essa é uma saudação do apóstolo Paulo. Mas aqui o João coloca uma coisa a mais. Ele diz graça, misericórdia e paz. Graça, irmãos, é um favor que nós não merecemos. Graça, na sua definição mais simples, é favor imerecido. Graça diz respeito a você receber algo que você não merece. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. Porque a salvação é algo que nós não merecemos. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Tem gente que diz assim, mas como é que pode Deus salvar alguns e rejeitar outros? É como se Deus fosse obrigado a salvar pessoas. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Então, irmão, irmã, fique muito feliz porque você foi salvo pela graça, porque não havia nenhuma obrigação de Deus salvar você. Nenhuma. Foi graça pura. Ele não estava obrigado a me salvar ninguém. Deus não era obrigado a me salvar. Deus não é obrigado a salvar ninguém aqui. Mas Ele, por sua graça amorosa, nos salvou. Amém. Aleluia, amém, igreja? Então, graça, favor imerecido, seu amor manifestado em nossas vidas. Misericórdia, irmãos, é você não receber o que merece. Se na graça você recebe o que não merece, na misericórdia você não recebe o que merece. Percebe a diferença das duas? Na graça Deus diz, recebe isso, filho, você não merece, mas eu vou te dar. Na misericórdia Deus diz, o que você merece eu não vou te dar. Na misericórdia a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque, irmão, se Deus fosse tratar, não estava ninguém aqui, a começar por mim, Luciano Martins. Deus não trata ninguém aqui segundo os seus pecados. Ele nos trata, estou dizendo dos seus filhos, né? Ele trata seus filhos pela sua graça e por sua infinita misericórdia. A palavra misericórdia diz respeito a Deus ter córdia da miséria do homem. Córdia é coração, de onde vem cardiologia, uma palavra grega. Córdia fala sobre o coração de Deus. O coração de Deus viu a nossa miséria, e o que Deus teve? Misericórdia. Ele tratou a nossa miséria com córdia. Ele tratou a nossa miséria com cordialidade. Daí onde vem a palavra cordialidade. É tratar pessoas com o coração. Deus resolveu nos tratar com o seu coração amoroso que nos perdoou. Por isso que João diz graça, misericórdia e paz. Porque a paz é o resultado da graça, da misericórdia operando nas nossas vidas. Claro, irmãos, imagina só, você recebe algo muito bom que não merece, e você não recebe algo muito ruim que você merecia, o que é que sobra? O que é que causa? Qual é a causa disso? Paz. Oh glória, por isso temos paz. Aleluia. Irmãos, muitas vezes a gente fica sem paz, porque a gente não medita nessas coisas. A gente muitas vezes centraliza a nossa paz baseado em outras coisas. Ei, irmão, você é cheio de graça. Você recebe e vive e está vivo, porque Deus em sua misericórdia, ou melhor, em sua graça, te concede isso. Alguém pode dizer amém aí? E Deus em sua misericórdia não te pune. Não me pune, não pune os seus filhos. Pensa nisso, pensou? Qual é o resultado? Será que o resultado não é esse aqui, ó? Coisa boa, é isso mesmo. Coisa muito boa é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, guarda a nossa alma. Obrigado, Jesus, por sua paz. Alguém pode dizer amém aí? Então, centra a vida nisso, traz paz. Paz com Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convosco, verdade, amor, tudo conectado, tudo andando junto. O Filho do Pai. Aleluia. Versículo 4. Aí ele conta aqui no versículo 4 o encontro que ele teve com os irmãos. Ele teve um encontro com algumas pessoas em suas andanças. O João, ele é bispo da igreja de Éfeso. E ele da igreja de Éfeso enviava muitos missionários. Ele enviava muitos profetas. Naquele tempo, os missionários eram chamados de profetas. Eles enviavam muitos profetas para abrir igreja em todo o Império Romano. O Império Romano está sendo impactado com o Evangelho. Em todo lugar que você possa pensar, o Evangelho está entrando no Império Romano através de envio missionário. E aí, irmãos, qual é a coisa mais importante hoje no envio de missionários? A coisa mais importante é
nós sustentarmos os missionários. Vocês concordam comigo? Agora vamos voltar 2000 anos atrás. Volta comigo. Vê se você consegue. Vamos lá? Pronto. Estamos agora em Jerusalém. Estamos agora em Éfeso, ali próximo. 2000 anos atrás. Não tem banco, não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem telefone. Como as pessoas vão andar em dinheiro? As pistas, as ruas, as rodovias, mesmo o Império Romano sendo um dos maiores construtores de rodovias no mundo. O Império Romano foi um dos maiores construtores de rodovias que existem em todo o mundo conhecido. Foi espetacular nisso, e construiu muitas rodovias naquele tempo, mas as rodovias eram perigosas. Ou você andava de navio, viajava de navio, ou você viajava de burrinho. Alguns lugares que não era ali tinha cavalo. Era muito difícil a locomoção. Grande parte da locomoção era feita a pé mesmo, irmãos. Estão comigo? Nós estamos há 2000 anos atrás, agora precisamos pregar o Evangelho a todo mundo, divulgar o Evangelho em todo mundo. E era assim. Qual era a coisa mais importante? Não adiantava encher os missionários de dinheiro, porque eles seriam roubados. Não adiantava encher as pessoas de dinheiro, porque também nem tinha muito. O que era mais importante no Império Romano? Hospedagem. O que realmente fazia diferença era hospedar pessoas em casa. Era assim que a igreja cresceu, foi assim que a igreja cresceu. Os missionários eram enviados para determinados lugares, e as pessoas abriam suas casas e davam café, almoço e janta e um pouco de dinheiro para ir para a próxima etapa. Café, almoço e janta, um pouco de dinheiro para ir para a próxima etapa. Café, almoço e janta, um pouco de dinheiro para ir para a próxima etapa. Assim, a hospedagem, irmãos, receber pessoas em sua casa se tornou uma das coisas mais importantes para o crescimento do Evangelho. Hospedar pessoas. E João enviava pessoas, e as pessoas eram hospedadas. Nessas viagens, o João encontra com alguns irmãos, ele diz assim, versículo 4: fiquei sobremodo alegre, feliz, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O João está feliz porque em suas andanças ele encontrou irmãos dessa igreja que ele estava enviando a carta, e que esses irmãos falavam exatamente o que ele falava. Como é bom encontrar gente que crê como você crê, nos lugares mais distintos do mundo. Eu andei um pouco nesse país, irmãos, durante anos, de cidade em cidade, de estado em estado, e eu vou dizer a você, é muito bom encontrar gente que crê como eu creio. Como João diz, amor na verdade. Parece que nós nos conhecemos há anos. Não há dificuldade dura você ir para um lugar onde as pessoas não amam a verdade, não conhecem Jesus. Você fica se sentindo sozinho o tempo todo, no que diz respeito a relacionamentos. Compreendem? Não é simples assim ser estrangeiro, irmãos. Mas quando a igreja acolhe, você supera muita coisa. E João está feliz. Está feliz porque nessas andanças pessoas criam como ele. Oh glória! Acreditavam como ele acreditava. Olha, estamos felizes aqui porque nós encontramos pessoas da igreja. Eu fico pensando no pastor recebendo uma carta assim: olha pastor, eu quero te parabenizar porque os membros da sua igreja vieram passar férias aqui e o pessoal é gente boa demais. Os pastores ficam todos orgulhosos, né? Por quê? Porque está vendo que a palavra está funcionando na vida das pessoas que estão ouvindo. É isso que Pedro, é isso que João está dizendo. Fiquei feliz. O pessoal daí, ó, gente boa. Eles amam a verdade, estão juntos, ajudam uns aos outros, recebem a mesma coisa que nós estamos pregando, amém? Mas é muito rápido a mudança de assunto de João, por causa do perigo da doutrina falsa. Imediatamente João já diz assim: agora senhora, está falando para a igreja, peço-te que não como se escrevesse mandamento novo, senão tivemos desde o princípio que amemos uns aos outros. O que João está dizendo, irmãos? Ele está dizendo aí, pessoal da igreja, é o seguinte: continuem se amando. Eu vou reforçar aqui, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo não porque vocês não conhecem, porque o mandamento não é novo.
Jesus já tinha falado sobre isso há muito tempo, e Deus o Pai já tinha falado sobre isso há muito tempo. Continue amando uns aos outros. Amém? Continue amando uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. No versículo 6 ele diz o que é esse amor. Ele fala, e o amor é este. O que é o amor? Se você fosse definir, é claro, o amor é Deus, Deus é amor, mas em outras palavras, como João fez aqui, o que você diria para a pessoa que está do seu lado? Faça essa pergunta para ela, irmão, como você define o amor? Ok, então vamos fazer o seguinte: responda para ela agora como você define o amor. Pode falar. Você quer uma ajuda? Ó, irmão, o amor é esse, é assim, ó. Amar é assim. Vai, responda aí, fala aí, claro. Amar é assim. Explique. Ó, o amor é assim, deixa eu explicar, irmão. Andar em amor é assim. Aí, irmãos, pasmem muitos. Olha a definição de João, que é andar em amor. Olha só. Muita gente fala sobre João, né? Diz assim, João é o apóstolo do amor. Pastor, precisamos pregar mais sobre o livro de João. Como se pregar sobre o amor fosse aliviar alguma coisa. Na verdade, ou na correção. O amor de João é conhecido entre os teólogos de true love. True love. Amor com verdade. Com verdade. Amor com verdade. Verdadeiro. Olha a resposta de João sobre o que é amor. Vamos lá? Quem está comigo? Tem aqui na frente? Tem ali? Tem não, né? Hoje? Tudo bem, tenha na Bíblia dos irmãos. João diz o seguinte sobre o amor. O amor é isto. Olha, irmão, o amor significa isto: que andemos segundo os seus mandamentos. Ai, aleluia. Eu pensei que ele fosse falar uma coisa assim. Não, irmão, amar é: não terás outros deuses diante de ti. Amar é: não faça imagem de escultura. Amar é: só o Senhor é Deus. Amar é: não use o nome de Deus em vão. Amar é: não adulterarás. Amar é: não furtarás ou não roubarás. Amar é: não levantes falso testemunho. Amar é: não assassine pessoas. Amar é: não deseja a coisa do próximo. Amar é isso. Isso é amor. Eu pensei que fosse sair outra coisa. Não, é antigo, irmão. Amar é seguir os mandamentos. Pastor, eu acredito numa nova forma de amor. Qual é a nova forma de amor? Não, assim, é minha, eu escolho como eu devo amar. Você escolhe nada, meu irmão, minha irmã. Você ama como Deus quer que você ame. E como Deus quer é de acordo com as Escrituras. Eu vou dizer de novo: como Deus quer é de acordo com as Escrituras. Eu amo tanto a minha esposa, por que está adulterando? Por quê? Eu amo tanto meu marido, por que fala mal dele? Eu amo tanto a minha igreja, porque fica falando mal do pastor da igreja? Eu amo tanto os meus inimigos, mas por que você não os abençoa? Eu amo, mas sim, irmãos, amar é viver os mandamentos. Está percebendo que o amor de João não é aquele amor meloso, grego, né? Aquele amor grego, ridículo. É um amor que pende mais para o hebraico, que é um amor volátil não, de volição. O amor bíblico é um amor de volição, é um amor de decisão. Você decide amar, e ama como Deus diz. Não ama como você quer e nem como eu quero. Nós não nos amamos e não amamos como nós pensamos que devemos amar. Amamos como a Bíblia diz. Alguém pode dar glória a Deus aí? Interessante essa definição de amor, né? Pastor, pega mais leve. João não pegou. Eu estou só expressando o texto. João está dizendo: o amor é esse, que guardemos os seus mandamentos. Ele fala mais severo, diz: andemos. É a nossa forma de viver. Quem ama, cuida, protege, ampara, anda de acordo com a palavra de Deus, não segundo os seus mandamentos.
mandamentos, mas segundo os mandamentos do Senhor. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor. Quantos andam em amor aqui? Amém. Só a igreja. Grave isso, só a igreja consegue. O mundo, ninguém no mundo consegue andar em amor como a igreja. Por quê? Porque não tem um amor derramado no coração. No mundo as pessoas amam até que pisem no carro delas. Amam tanto, pisou no carro, o amor diminui. Não é mais assim do jeito que era. Acabou. O amor verdadeiro é o amor que se dá, irmãos, que se doa. Você tem esse amor. Amém. Esse amor já está derramado em seu coração pelo Espírito Santo que foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz: e a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado no vosso coração. Nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração. Ele está impregnado em nós. E a Bíblia fala que quando esse amor foi derramado, os mandamentos foram inscritos e escritos. Interessante, né? Quando o amor foi derramado, os mandamentos foram inscritos e escritos. Inscritos e escritos na mente e coração. A igreja tem condição de andar em amor. Se prepara, irmão, irmã. Você tem plenas condições de andar em amor, tanto com pessoas fáceis quanto com pessoas difíceis de se relacionar. Nós temos essa graça, Deus nos deu, amém? Eu continuo tendo um incômodo aqui por dentro. Precisa ser na verdade. Eu continuo tendo esse incômodo aqui por dentro, como se eu não tivesse ainda falado o que deveria ser dito. Não há amor sem verdade. Não há amor sem verdade, irmãos. Não há verdade sem amor. O contexto todinho aqui é falando sobre isso. Não é uma coisa de gregos. Não é uma coisa emotiva, é uma coisa volitiva. Entendem, irmãos? Deus nos ajude. Versículo 7. Por quê? Porque é importante guardar os mandamentos, porque é importante andar em amor, porque é importante viver tudo isso que o João acabou de dizer no versículo 5 e 6. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Lembra que a doutrina falsa era esta? Este é o enganador, este é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Isso eu tenho vivido, irmãos. A gente se esforça tanto para pregar, ensinar para determinadas pessoas, e a gente fica tão triste como quando todo esforço que é feito desce por água abaixo. João está receoso por isso. João está dizendo para que todo esforço que temos feito não seja recebido em vão. Versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O João está dizendo que a doutrina de Cristo, que é o mandamento, que é a palavra, precisa prevalecer. E quem ultrapassa, a palavra é ultrapassar. Paulo citava isso também em 1 Coríntios capítulo 4. Paulo citou a mesma coisa. Interessante, parece que Paulo e João entraram em acordo para falar a mesma coisa. Ultrapassar a doutrina de Cristo. A doutrina falsa, ela ultrapassa a doutrina de Cristo. É mais ou menos assim: amado, a Bíblia diz isso. Aí vem alguém e diz assim: não, mas eu penso diferente. Eu não concordo só com a Bíblia. Está ultrapassando a doutrina. Ultrapassando a doutrina de Cristo. E todos que ultrapassam a doutrina de Cristo não têm Deus. Grave isso, irmãos. Você acredita que tem Jesus no coração, você precisa amar a Bíblia Sagrada. O texto sagrado tem que estar sendo amado por você. Se você não acredita em tudo que a Bíblia diz, você não tem Deus. Compreende? Está percebendo como o amor é um amor com verdade? Não tem Deus. Porque quem tem Deus concorda com o texto sagrado, concorda com as Escrituras, concorda com o mandamento, concorda com a verdade revelada aos homens, permanece na doutrina. Tem o Pai, tem o Filho. Versículo 10: se alguém vem ter conosco, lembra que eu disse a vocês que
que grande parte do sucesso doutrinário, do sucesso do estabelecimento de novas igrejas, do sucesso da igreja ser conquistada, estar conquistando grande parte do Império Romano, a grande sacada, o grande ápice da questão era receber pessoas em casa. Lembra? João está preocupado em receber pessoas erradas em casa. Do mesmo jeito que você pode receber pessoas boas em casa, que pregam o Evangelho, que vão divulgar o Evangelho, você pode também receber pessoas que não devem receber em casa. É interessante que em 3 João ele diz: receba pessoas que pregam a verdade em casa. Em 2 João ele diz: não receba pessoas que não pregam a verdade em casa. Que coisa, né? 3 João ele diz: receba. 2 João ele diz: não receba. O que ele está falando? Preste atenção no que as pessoas creem. É muito importante, igreja, nós prestarmos atenção exatamente naquilo que as pessoas acreditam, antes de cada um de nós aqui concordarmos ou abrirmos a porta de nossas casas para apoiar essas pessoas. Não apoie pessoas que levantam bandeira de coisa errada, tem doutrina distorcida. Olha o que João vai falar, ele é muito sério nisso. Versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É muito sério. João está dizendo: não apoie coisa errada. E aí, irmãos, por causa do politicamente correto, por causa desse evangelho falso, da aparência, essa coisa docetista, né? Parece que é, e muitos cristãos parecem que são, essa coisa meio que, esse amor falso, nós temos recebido e apoiado coisas erradas em nossas casas. A linguagem lá é essa, de casas. Mas como você recebe e apoia pessoas erradas nos dias de hoje? Vamos lá. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. As pessoas precisavam ir na sua casa, correto, irmãos? Mas hoje tem e-mail, hoje tem mídia social, hoje tem internet. Você percebe? Reproduzir coisas erradas, reproduzir ensinamentos falsos, reproduzir um ministério de pessoas erradas. Reproduzir isso é você acolher, receber em sua casa, em sua vida, receber gente que não tem compromisso com a verdade. Por isso que a verdade tem que ser aplicada. Não recebais em sua casa. Pregou coisa fora, irmão, não apoie. Você sabe o que é realmente andar em amor? Não apoiar gente que prega coisa errada. Isso é andar em amor com a pessoa. E você está andando em amor com Deus, está andando em amor com a pessoa, porque isso vai produzir arrependimento na pessoa. Agora, quando nós apoiamos, concordamos, trazemos para casa quem prega coisa errada e ensina doutrina falsa, o João diz: é cúmplice das obras más. Eu fico pensando, se hoje Deus estivesse olhando para nós e vendo e julgando assim. Eu digo sim, mas e si mesmo? E se ele está? Perguntando para vocês, quando você usa a sua estrutura de vida para apoiar gente ruim da palavra, pode ser o que for, irmão ou irmã, na sua vida, pode ser parente, pode ser amigo de infância, pode ser o que for, pode ser mãe, pai, filho, avó, você pode ter o carinho que for. Se prega coisa errada, não os receba em sua casa. O que é isso? Não apoie o erro. Receber em casa é apoiar o erro. Amados, nós precisamos colocar limites. Se a gente não coloca limites, continua a igreja sendo igual ao mundo. Eu não quero vida cristã igual ao mundo, e igual às igrejas que estão por aí. Ou a gente tem uma conduta diferente, ou nós não vamos ser o que a Bíblia diz para ser.
ultrapassa a doutrina de Cristo, a Bíblia diz: não tenho pai e não tenho filho, como você me responde? Tem um monte de gente ultrapassando, amados, ultrapassando, irmãos, ultrapassando, amados, ultrapassando, irmãos. E a gente está apoiando, amados, apoiando, irmãos, achando tudo maravilha. Em nome de quê? Porque eu tenho um carinho tão grande por essa pessoa. Você tem carinho por ela, não por Deus. Você a ama mais do que você ama a Deus. Porque se você amasse a Deus e sua palavra, você não apoiaria coisa errada. Que história é essa, igreja? Apoiamos o erro, aplaudimos o erro. O apóstolo João está dizendo: não sejam cúmplices. Cúmplices. Estão entendendo, irmãos? Não sejam cúmplices. Cumplicidade é você apoiar doutrina falsa, apoiar gente que anda desordenadamente e achar mil maravilhas e sentar à mesa. Entendem? Não estou falando, irmãos, do mundo perdido e caído. Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com as prostitutas, Jesus sentava com os cobradores de impostos. Eu não estou falando isso, eu estou falando quem se diz crente. Esse é o contexto. Jesus nunca teve dificuldade de conviver com pecadores. Jesus nunca teve dificuldade de falar com as prostitutas, falar com as mulheres na rua que era proibido. Jesus Cristo nunca teve dificuldades de conversar com o pessoal da Lava Jato. Zaqueu, né? Zaqueu é o pessoal da Lava Jato, você não sabia não? Zaqueu é o cara da Lava Jato. Zaqueu ensinava todo mundo a roubar. Quer aprender a roubar é só ter acesso à Lava Jato, irmão. Você aprende tanta coisa. Jesus Cristo não tinha dificuldade de lidar com esse povo. O problema que Jesus Cristo enfrentava, irmãos, no sentido de ele corrigir e ir contra, era com os fariseus, era com os judeus falsos. Era quem dizia: nós temos a palavra, mas só que a vida não era aquilo. O texto aqui, irmãos, bíblico, está falando sobre pessoas que estão na igreja e se infiltram na igreja e dizem que são igreja, com doutrina falsa. Esses, a Bíblia diz, nem se sente com eles. E não só isso, quem anda desordenadamente. Por exemplo, se você conhece uma pessoa da igreja que está andando desordenadamente, o que é andar desordenadamente? Tem tantas coisas. Andar desordenadamente é publicamente, todo mundo sabe que está andando em pecado. Por exemplo, fulano de tal, todo mundo sabe que está em adultério e aceita. E come junto, e faz churrascada junto, e conversa, e sai junto. Espera aí, você e todo mundo da igreja sabe que ele anda em adultério, e você concorda? Nem sente perto dessa pessoa. Compreende? Estão andando errado e estão na igreja, nem fique perto, avarento. Tinha uma pessoa na igreja avarenta. E infelizmente, irmãos, eu fico assim, porque não corrigi como deveria corrigir. A Bíblia diz: não sente com avarento à mesa. Imagina só, toda a igreja sabe que a pessoa é avarenta. A fama é avarenta, só pensa em dinheiro. Precisa ser corrigida. Isso é andar desordenadamente, igreja. Isso tudo aqui que João está falando está completamente fora do ibope, fora completamente da boa vizinhança, da falsidade da boa vizinhança. Tem que ser bom vizinho, claro, irmãos, mas aquela falsidade do politicamente correto não dá, irmãos, para nós sermos assim. O João está dizendo: quem lhe dá boas-vindas, hein? É cúmplice das suas obras más. Não avance nisso, vida cristã. Não concorde, irmãos, com doutrinas falsas. Não publique gente que prega coisa errada e nem receba em sua casa. Pastor, o senhor está querendo dar indireta? Não, irmãos, é porque eu estou lendo 2 João. Eu estava em terceiro, fui para segundo, depois eu vou para primeiro. Não tem indireta em nada aqui, é só a Bíblia Sagrada. Se hoje de noite estivesse caindo eu falar sobre 1 Coríntios 13, eu ia pregar sobre 1 Coríntios 13. É só a sequência que nós estamos ensinando. Não há nada de indireta, é só a Bíblia Sagrada, irmãos.
Como também eu posso pregar Apocalipse na semana que vem. Nós vamos falar sobre o céu, no final dos tempos, os cavaleiros do Apocalipse e as 7 igrejas. É só a sequência. Como nós poderíamos começar daqui um mês falando sobre Gênesis, nós íamos falar sobre a criação. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Hoje, dia 13 de outubro de 2019, depois do dia da criança, caiu esse texto. E eu não posso ensinar esse texto de uma forma contrária ao que o texto diz. Eu tenho que ensinar o que o texto diz. E com o peso que o texto diz. Senão não precisa de pregador, se for só ler o texto. Sério, igreja. E eu vou terminar como João terminou. Eu tinha tanta coisa para falar, mas não vou falar. Porque senão o nosso horário, né? Mas se você quiser saber mais, vamos conversar. Eu estou aqui na igreja, a gente bate um papo. Saber sobre doutrina falsa, sobre doutrina verdadeira. Saber o que realmente se deve crer. Saber com quem se deve conviver. Saber sobre essas coisas. Venha para cá. Eu não queria continuar assim, como diz o apóstolo João, versículo 12. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero em ter convosco. E conversaremos em viva voz. Estamos conversando em viva voz hoje. Mas nosso tempo já foi, então para que a nossa alegria seja completa, nós vamos ter um tempo juntos. Eu quero ter tempos com vocês. Tempo para a gente sentar e conversar sobre os assuntos mais variados da Bíblia. Traga, vamos conversar, irmãos. Vamos crescer em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E o resultado vai ser uma igreja com alegria completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, nós estamos aqui em Éfeso. Éfeso é que está enviando a igreja, que está enviando a carta. Eu sou o pastor de Éfeso. João está dizendo que os irmãos de Éfeso estão te saudando. Deus abençoe vocês. Amém, igreja? Foram abençoados essa noite? Amém. Leva a sério essa palavra. Deus falou com a gente. Vamos seguir adiante, irmãos. Vamos ficar com o Evangelho. Nada pode resistir isso. Aqui está a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu encerro o culto do jeito que eu comecei. Levanta a sua Bíblia para o céu. Fala comigo, esta palavra é o próprio Deus falando comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, vamos agradecer em nome de Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Senhor querido, grande é o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor querido. Exaltado seja o teu nome, Senhor querido. Graças nós te damos pela sua santa palavra, fiel e verdadeira. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A entrada da sua palavra dá entendimento do simples. Nós te agradecemos nessa noite. Obrigado pelos resultados que ela produz em nós. Senhor querido e amado, que está a sua igreja, e governada pelo Senhor, que é dirigida pelo Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor continue abrindo nossos olhos, para a gente seguir a verdade, Pai, que liberta. Seguimos a verdade em amor, e aprendemos a amar uns aos outros em verdade, Pai. Oh meu Deus, grande é o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Graças nós te damos por Jesus Cristo. Graças nós te damos pela vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. No final do nosso culto